Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira e última hora. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto de 2023. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 61 999 75 81 40. Boas-vindas a você também que nos acompanha agora já com imagens do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Se você está em 104,7, vá lá no YouTube, coloque Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe a partir desse momento. 10 horas 16 minutos. Revista Justiça. Debate. A Lei Maria da Penha completa 17 anos nesta segunda-feira, por isso vamos debater a importância dessa lei, os avanços, atualizações feitas e também as necessárias. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada criminalista, presidente da Comissão da Mulher da Abracrim DF, doutora Carla Gellen. Seja bem-vinda, doutora. Bem-vinda, bom dia, né? Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Também está conosco o advogado e professor de Direito Penal, André Figueira Cardoso, que inclusive está participando nessa Semana do Saber Direito. Doutor André, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, um bom dia especial à doutora Carla, a todos os integrantes da rádio e a todos que nos ouvem e nos assistem no YouTube. Vamos lá, doutora Carla Gellen, vamos falar sobre essa questão Lei Maria da Penha, 17 anos. Gostaria que a senhora fizesse um retrospecto dessa lei. Bem, vamos lá, né? Hoje, a lei está completando 17 anos de sua implementação. Deveria, né, termos uma festa em relação a isso. Porém, infelizmente, de acordo com os últimos acontecimentos, especialmente aqui no Distrito Federal, verificamos que não temos muito a festejar, certo? Porque apenas esse ano, apenas no Distrito Federal, 22 mulheres perderam a vida nas mãos dos homens que diziam que as amavam. E dessas 22, todas tinham medida protetiva. Então, assim, verificando, nós aqui no Brasil temos a melhor lei do mundo em relação à proteção à mulher. Porém, o que está acontecendo que não está sendo implementada ou que a gente não esteja conseguindo chegar a, enfim, uma definição melhor, um ajuste melhor da sociedade para que ela realmente seja efetiva? Na minha opinião, vamos lá, né? Vou fazer um breve histórico da lei. A lei foi criada, infelizmente, porque uma mulher, a Maria da Penha, sofreu violência doméstica durante 27 anos. E apenas depois muito sofrer nas mãos do marido, Maria da Penha criou coragem para denunciar o agressor. No entanto, ela se deparou com uma violência incrédula e a falta de apoio legal por parte da justiça. Alegassem irregularidades no processo, mantendo então em liberdade o agressor, o que continuou e perpetuou as violências contra ela. Bem, nesse meio tempo, ela resolveu escrever um livro sobre todas as violências que ela havia sofrido. Sim. E com esse livro, né, com a divulgação desse livro, na verdade, ela acionou o Centro de Justiça e os Direitos Humanos e o Comitê Latino e do Caribe para a Defesa dos Direitos Humanos. Esses órgãos encaminharam seu caso para os Estados americanos, em 1998. Assim, em 2002, o caso foi solucionado quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Portanto, na verdade, o Brasil ele foi obrigado a fazer essa lei. Professor André Figueira, temos esse histórico já relatado pela doutora Carla, mas o que podemos citar mais de informações a respeito desta lei, já que ela está ali 17 anos e já tivemos modificações, né? Sim, sim. Mais importante do que as modificações provavelmente tem sido uma sucessão de entendimentos da jurisprudência, né? Essa experiência adquirida aí ao longo desses 17, quase 18 anos, que tem se debruçado aí com bastante prudência a respeito desse ou daquele aspecto da lei. Eu acho que ao longo desses 17 anos, quase a maioridade, né,
o Poder Judiciário tem se deparado com uma série de situações e tem dado respostas bastante razoáveis, né? A doutora Carla, ela pontuou muito bem um aspecto que merece bastante atenção nossa nesse aniversário da lei, que é o seguinte: de fato, o Brasil foi condenado em tribunais de direitos humanos, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Esses tribunais, eles, na verdade, têm tornado o Brasil uma espécie de freguês, porque não é a primeira e provavelmente não vai ser a última das condenações. Condenações nesse âmbito são bastante frequentes por parte do Estado brasileiro, e é bastante comum, bastante frequente, aliás, eu acho que até a maioria dos casos, em que o Brasil é condenado por omissões, como foi esse caso, em que havia um dever legal das autoridades constituídas de atuar e nada foi feito. O caso da Maria da Penha é realmente um caso escandaloso, né, de uma omissão dos poderes constituídos por mais de décadas. E só depois que o Brasil foi forçado, né, foi submetido a esse constrangimento internacional de ser condenado por uma omissão qualificada, é que se adotaram aí as medidas legislativas que resultaram aí na Lei Maria da Penha. Agora, se por um lado a passagem do tempo levou aí a toda uma análise, a todo um estudo, a toda uma evolução, levou também a um certo criticismo que nós somos obrigados também a enfrentar, né? Nesse aniversário de 17 anos da lei, nenhuma instituição humana é perfeita, né? O judiciário também não é, nenhum de nós é, e a lei também comporta algum tipo de atualização, talvez. A melhor expressão disso é o fato de que só nesse ano, né, mais de 20 mulheres foram vitimadas. Isso só os casos mais extremos em que houve a morte, né? Exatamente. Imagina sem número, a cifra oculta que ainda existe, né? Muitas mulheres não levam adiante ainda essas denúncias. Violência doméstica, né? Exatamente. Uma série de microviolências ou violências nem tão intensas, mas que são violências ainda assim, que são criminosas ainda assim, e que por alguma razão, por uma série de razões, ou não são veiculadas ao poder constituído, ou são veiculadas e não geram as consequências. Então, esse é um dos principais aspectos da minha visão. Eu acho que é necessário, já avançamos bastante, mas há um espaço enorme também para um avanço. Pegando o seu gancho sobre o porquê que as mulheres não denunciam, de acordo com a última pesquisa feita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em primeiro lugar, a explicação dessas mulheres é: eu tenho mais medo dele. Então, quer dizer, elas não vão denunciar, elas vivem naquele casamento, enfim, de violência, só que elas não denunciam porque elas têm medo. Segundo lugar, é a questão econômica. Porque o que acontece... Dependência financeira. Exatamente. Porque, como nós todos sabemos, as mulheres ganham menos, realmente, e estruturalmente, né, da nossa sociedade, as mulheres são responsáveis pela criação dos filhos, cuidar da casa. Então, acaba que elas ficam submetidas ao poder, vamos colocar assim, financeiro do marido. Terceiro lugar, preocupação com os filhos, porque tem toda essa questão social também, de que pais separados não conseguem criar os filhos direito, ou está acabando com uma família. Enfim, a gente ouve diversas opiniões a respeito disso. Então, o que acontece? O que eu verifico? Como eu estava falando para o senhor anteriormente, né? Eu sempre, toda vez que eu falo sobre violência doméstica, eu verifico o quê? A nossa lei é maravilhosa, é a terceira melhor legislação do mundo. Porém, nós temos incutidos na nossa sociedade o machismo estrutural. Então, nós temos esse conceito de valor de que a mulher é menos. Nós temos esse conceito de valor de que a mulher é uma propriedade. E isso a gente começa há milênios. Por favor, o que eu vou citar aqui agora não tem nada a ver com religião, tá, gente? Assim, é a história. Por exemplo, a culpa, como eu sempre falo, a culpa é sempre da Eva. Então, vamos lá. Historicamente falando, a Eva foi a culpada por ter comido a maçã e, com isso, tirou a humanidade inteira do paraíso. Então, vamos lá. Já temos o primeiro pecado original.
Depois disso, a construção foi feita de uma forma que a mulher, ela é dependente do homem. Tanto que a gente pode verificar há quanto tempo faz que uma mulher pode votar? Há quanto tempo faz que a mulher pode trabalhar fora? Assim, na época, com a autorização do marido, certo? Então, demora muito essa nossa caminhada para essa mudança de cultura. E, infelizmente, eu não vejo muitas pessoas ou, enfim, órgãos pensando nessa parte, dessa mudança cultural. Porque para que se acabe com a violência e o preconceito, porque o preconceito ao feminino, porque não importa se você é homossexual ou se você é mulher, é um preconceito contra o feminino. Portanto, enquanto nós não nos despirmos desses conceitos maiores, eu acredito que a gente vai demorar muito ainda para que consiga efetivar essa nossa legislação. Doutor André, o machismo estrutural, como citado pela doutora Carla, tem a ver também com essa fase que estamos passando, o feminicídio crescendo, a violência doméstica? Ah, sem dúvida alguma. Esse realmente é o território fértil, né? São essas questões estruturais, né? Seja o machismo, seja também o racismo, seja uma espécie de violência que integra aí a estrutura da nossa sociedade, que é o terreno fértil de onde brotam esses frutos amargos, né? Como é a violência doméstica, como são as práticas racistas, como é um sem número de violências. Eu, em relação ao poder, digamos assim, alterador, né, da lei penal, eu sou um tanto quanto pessimista, né? Eu acho que a lei penal tem limites e esses limites se encontram exatamente nesse caldo cultural que é inegável. Eu não sei até que ponto o direito penal realmente vai ter esse poder de, por meio do terror da lei, né, por meio do império da lei, vai ter esse papel, essa força de alterar realmente esses elementos culturais que permeiam, né? Eu acho que na melhor das hipóteses vai haver aí uma alteração nesses casos mais extremos, talvez. Agora, se impor, entrar no lar das pessoas e alterar realmente a maneira como as pessoas encaram a vida, como elas foram criadas, né? Muitos homens são criados nesse contexto realmente de encarar a mulher como um objeto, a mulher como algo inferior, como algo subserviente, como uma propriedade sua, né? Como outrora foram os escravizados, né? Essas coisas estão todas relacionadas, né? O senhor de escravos é o machista por excelência, por definição, né? Nem era estupro, porque você violar uma escravizada era você fazer uso da sua propriedade, né? Então, aos olhos da lei, e a escravidão foi uma instituição jurídica por séculos, nem era considerada uma violência. Então veja você, para ser considerado uma violência já é, por incrível que pareça, já é algo positivo. Né? Por mais que a violência seja em si algo negativo, você reconhecer isso como uma violência já foi todo um trabalho histórico, né? Eu acho que em algum momento essas práticas vão ser alteradas por meio desses debates, os debates que nós estamos travando aqui, na Rede Justiça, na Rádio e na TV Justiça, por meio de algum tipo de instrução, né? Esse debate tem que ser levado até os mais jovens, tem que ser levado até as escolas, de modo que em algum momento se chegue a esse ponto crítico de alterar esse comportamento, né? Eu sempre comparo esse tipo de postura com o hábito de usar chapéus, né? A gente olha as fotos do início do século XX, a maioria das pessoas usava chapéu e de repente é um hábito que caiu em desuso, né? O que aconteceu? Teve uma lei criminalizando? Não. As pessoas simplesmente deixaram de usar, por algum momento deixaram de usar de bom tom, deixaram de considerar de bom tom, deixaram de considerar elegante e simplesmente pararam de usar chapéus, né? Então, eu acho que esse comportamento que a gente tem de estimular, que é deixar de usar esse chapéu da violência doméstica, ele tem de ser introjetado de outras formas. Acho que o direito penal realmente tem de ter esse papel muito circunstancial para coibir realmente os casos extremos. Mas alterar os comportamentos, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Bem, na verdade, eu sou uma pessoa otimista por natureza, então, nós dentro da Abracrim, por exemplo, inclusive a gente tem uma palestra lá na subseção do Guará, que vai participar o Dr. Benhur, que eu acredito que todos aqui já conhecem. O Benhur Visa. Benhur Visa, que ele é, assim, para mim, ele tem toda a minha admiração, ele é um ícone
né, nesse aspecto de defesa dos direitos das mulheres. Teremos também uma psicóloga falando sobre o porquê da dependência e também, antes eu listei vários, porém eu esqueci da dependência emocional. Que a dependência emocional da mulher faz com que ela fique nesse relacionamento abusivo. E estamos com um projeto para irmos às escolas. Começarmos dentro das escolas, falar sobre a violência doméstica, falar sobre o que está acontecendo e falar sobre respeito, dignidade da pessoa humana. Porque, assim, o que, desculpa a palavra, é inacreditável, a nossa Constituição Federal, ela já colocou homens e mulheres no mesmo grau de igualdade. Aí nós precisamos de mais uma lei para que se possa respeitar isso. Assim como foi dos salários, né? Exato. Já que temos foi a Constituição, mas temos que ter uma lei. Olha, tem que ser igual o salário homem e mulher. Tem que ser igual, é obrigatório. Então, quer dizer assim, é uma coisa fora de noção. Por que, doutor, nós dois fazemos o mesmo trabalho, certo? Por que você tem que ganhar mais ou menos? Pois é inacreditável, né? Inacreditável. Deixa eu puxar um outro assunto com a senhora, doutora Carla, que é essa tentativa de desconstrução da Lei Maria da Penha, que a gente acompanha principalmente pelas redes sociais, né? Temos até um livro do agressor da Maria da Penha desfazendo essa lei. O que a senhora pode explicar para o nosso ouvinte? Olha, para te falar bem a verdade, eu não li o livro dele porque eu não tive nem coragem de abrir, né? Porque eu acho que não tem explicação para o que ele fez. Não existe. Simplesmente não existe. Todos os fatos que aconteceram, que depois disso, né, juntados, assim, deram força para que a lei fosse implementada, não tem explicação para ele. Nenhuma. Porque desculpa, eu realmente não li o livro. Sim. Porque eu não tive nem coragem de abrir um negócio desse. Mas como é que agora, depois de 17 anos, ele vem dizer, não, eu sou o coitadinho da história. Olha que absurdo que fizeram comigo. Sendo que a própria Maria da Penha até hoje é tetraplégica. Então, não cabe, não tem cabimento, sabe? As pessoas, de repente, dariam, entre aspas, um pouco de razão para o agressor. Não tem motivo, não existe motivação. Eu já ouvi muitos casos. Exemplo, ela apanhou do marido. Mas o que será que ela fez para ele, para ter apanhado? Ou, tá vendo, você tava com a saia muito curta, passaram a mão na sua bunda. A culpa é sua, quem mandou você andar de saia curta? Então, assim, é essa igualdade e respeito entre os seres humanos que tem a necessidade de ser. Porque não é o fato de eu estar com uma saia curta ou comprida que alguém tem o direito de tocar no meu corpo. Não é porque você é meu marido, meu namorado, meu pai, meu tio, enfim, porque a violência doméstica abrange, né, toda a família, que você tem o direito de me violentar de qualquer forma. Porque as pessoas imaginam a violência doméstica como a agressão física, certo? Elas partem desse princípio. E não é. A violência doméstica, ela começa lá na agressão psicológica. E isso ela vai minando a mulher. Minando, sabe, a sua autoestima, minando a sua personalidade, minando a sua vida, afastando essa mulher do seu convívio social, família, amigos, etc. Para quê? Para que ele consiga ter um maior domínio e controle da sua propriedade. Doutor André, e essa questão também dessa tentativa de desfazer a Lei Maria da Penha, o senhor acompanha isso também? Infelizmente, né? Não tem, no mundo das redes sociais é difícil você bloquear completamente o acesso a esse tipo de coisa, né? Por mais que você dê lá bloco o tempo todo, alguma coisa acaba vazando, né? Enfim, o motor das redes sociais estimula isso, né? Estimula o choque, estimula a reação. Isso é sabido, é sabido, né? Comentário, fiquei sabendo que não é bem assim, né? Exatamente. Basta criar assim, colocar a sementinha. É assim que eles trabalham, né? Basta colocar a sementinha da dúvida e pronto, né? Tentar suscitar a sementinha da dúvida, né? Então,
isso diz respeito diretamente com aquela questão que nós estávamos abordando na resposta antecedente, que é uma espécie de caldo cultural que existe nesse sentido, né? De se louvar a violência, seja a violência policial, seja a violência contra a mulher, seja a violência como uma forma de resolução de conflitos ou de afirmação política. Essas pessoas que se alimentam desse tipo de conteúdo, elas de alguma maneira sabem encontrar seu próprio nicho, né? E existe muita gente lucrando, inclusive, com isso, né? Eu, dia desses, me deparei com uma expressão que eu desconhecia, mas que é muito comum nesse âmbito, que é exatamente o pessoal que sustenta, olha, teve alguma coisa errada na Maria da Penha, que são chamados red pilados. Já deve ter ouvido falar nisso, né? Red pill. Não sei se você... exatamente. Não sei se vocês lembram um filme dos anos 90 chamado Matrix, em que havia uma cena, né, que o personagem principal... Tem que escolher a pílula vermelha ou azul. Isso, exatamente. A pílula vermelha era a pílula da verdade, né? A pílula que desfazia tudo aquilo que ele acreditava. Então isso virou, por uma transformação cultural muito doida, né? Não tem outra forma de adjetivar isso, virou uma espécie de palavra-chave para um certo nicho de extrema direita, em que essas pessoas que se consideram os red pilados, entre aspas, né, são aqueles que conseguem enxergar além da hipocrisia social. É aquele discurso até um pouco pré-adolescente, né, mas é exatamente esse discurso que eles adotam. E nesse mundo red pilado, o bom senso, o politicamente correto, tudo isso seria uma maneira de amarrar o homem, né, e de alguma maneira castrá-los, né, e impor um domínio das mulheres, o domínio do feminino, aquelas loucuras, né? Mas enfim, é uma loucura que reverbera e que encontra aí milhões de adeptos nas redes sociais, em fóruns ocultos aí da Deep Web, e essas pessoas, elas se alimentam exatamente disso. Então essa história alternativa, entre aspas, da violência doméstica vai cair como uma luva para esse tipo de mercado, esse tipo de consumidor. Então existe um fenômeno cultural nesse sentido, é um fenômeno cultural que a gente não pode negar, porque tem efeitos políticos, né? Sim. Isso reverbera, tem efeitos culturais e, vez ou outra, um dos integrantes dessa tribo dos red pilados, digamos assim, vem e perpetra um ato de violência, né? É desse caldo cultural que circula um pouco aqui no subterrâneo das redes sociais, é que saem os extremistas, os neonazis, né? Aquele pessoal que vai e tenta cometer crimes contra escolas. Exato. Então é um subnicho muito específico, uma certa fauna que se alimenta, eles se organizam e ficam trocando essas informações e suscitando essa crença, né, completamente absurda, né, de que haveria uma conspiração contra o macho, digamos assim. É exatamente isso. Virou uma conspiração contra o macho. As mulheres querem ter direitos iguais para que possam, desculpa, o senhor usou a palavra castrá-los. Castrá-los. Exatamente isso. Infelizmente... Masculinidade tóxica, né? Exatamente. Infelizmente, não é só essa pequena sociedade dos Red Pill. Infelizmente, nos últimos anos, não vou falar de política, porque não cabe, mas nós verificamos que existem, muita gente adepta a esse tipo de coisa. Sabe? A esse tipo de pensamento de não ter igualdade. E eu não falo apenas, claro, hoje falando da Maria da Penha, 17 anos, uma lei maravilhosa que já salvou milhares de vidas, graças a Deus, né? Infelizmente, por conta de um sofrimento de uma mulher que teve força e coragem para ir até o fim, certo? Mas, infelizmente, a sociedade ainda pensa assim. A sociedade, não digo em todo, tá? Não estou generalizando, mas a sociedade sim pensa assim. Dá um exemplo clássico aqui. Não sei se os senhores são casados, enfim, mas quando você vai apresentar a sua parceira, você apresenta ela como minha mulher. A mulher, quando ela vai apresentar o esposo, ela não apresenta como meu homem. Ela apresenta como meu esposo. Então, até essas questões vão gerando essa dependência, esse mando e esse poder em relação à mulher. Entende? E outra, que é o que justamente o ex-marido da Maria da Penha está tentando fazer. Ele está tentando desconstruir uma verdade baseado já num conceito
social que temos de que a culpa é sempre da Eva. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor André, já aproveitando esse gancho, doutor André, que as pessoas questionam muito a Lei Maria da Penha também, uma parte, né? Não são todas as pessoas, mas e quanto aos abusos no uso da Lei Maria da Penha, que frequentemente também vemos maridos que falam que a mulher forjou toda a situação para ser prejudicado, para ser afastado dos filhos, a lei da alienação parental sempre questionada também. O que o senhor pode dizer sobre isso? Depois eu quero a opinião da senhora também. Isso é um assunto bastante polêmico, Sérgio. Como eu falei, as leis e as instituições humanas, como tudo aquilo que é humano, é imperfeito. Então, qualquer tipo de forma jurídica pode ser abusada, né? Nós verificamos na história do direito civil, por exemplo, casos em que o abuso do direito chega assim a raios do absurdo. Casos de manual, né? Só para dar um exemplo, para não sair muito do assunto. O caso, eu lembro de ter estudado isso no manual do Dr. Venosa, um clássico, né? Veja como é que eu estou ficando velho, né? Estamos. É um clássico em que a pessoa não gostava do vizinho, construiu uma espécie de uma indústria incineradora. E a única coisa que servia era ele jogava papel, jogava folha, só para projetar aquela fumaça horrorosa para o vizinho. Não tinha propósito nenhum, não tinha utilidade econômica alguma. Então, esse é um caso de manual de como o uso da propriedade, que em tese seria legítimo formalmente, houve um abuso, porque aquela pessoa destinou um aspecto da propriedade só para prejudicar o vizinho. Ele só queria prejudicar o vizinho, jogar fumaça tóxica para lá. Então, esse caso serviu como fundamento para limitar o uso da propriedade. Então, tudo bem, a casa é sua, o terreno é seu, você pode usar, mas tem um certo limite, você não pode abusar disso. Então, veja, a propriedade, que é um direito assim, bastante antigo, ela pode ser usada de maneira abusiva, né? A ida ao judiciário, o exercício do direito de ação também pode eventualmente ser abusado. Eu me recordo, inclusive, de um precedente aqui do Supremo, em que a ministra Rosa Weber, antes de ser presidente, suspendeu uma série de ações que eram adotadas por uma entidade de classe que estavam começando a atacar um jornal que apresentava denúncias contra essa entidade de classe. Então, entidade religiosa. Eu não me recordo exatamente se era uma entidade religiosa, mas aí eles ajuizavam ações no Amapá, exatamente, as ações eram iguais. Ctrl-C, Ctrl-V. Então havia um abuso do exercício de ação. Então, todo tipo de direito pode ser exercido abusivamente, né? No direito penal não é algo que seja desconhecido também, né? Quem é que não ouviu falar do lawfare, que é um abuso, né? Uma degenerescência do direito de ação também no âmbito penal. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho que deve haver todo um exercício que se aprende com a prática empírica, com a experiência, no sentido de se saber filtrar aquilo que seria talvez um uso abusivo de a Lei Maria da lei. Penha também entra nisso. Eu acho que sim, acho que o abuso pode ser cometido em qualquer âmbito, né? Mas mas os filtros são tantos, né? Nessa seara penal, nessa seara criminal, eu acho que muito provavelmente os abusos devem ser muito inferiores aos benefícios que concretamente a lei vem trazer. Exatamente porque há uma série de filtros, né? A mulher ela tem de passar, às vezes, pelo delegado de polícia que não acredita no relato dela. Quando o delegado acredita, tem que convencer um promotor de justiça, que às vezes também não acredita nela. Quando ultrapassa o delegado e o promotor, aí vai para um juiz que vai deferir ou não a medida protetiva. E talvez esse juiz também não acredite nela. Então, nosso sistema ele é todo estruturado para coibir e para haver todo um processo de filtragem. Pode haver abuso? Pode haver. Mas quando se compara o tipo de abuso que eventualmente em tese pode acontecer com os benefícios trazidos, eu acho que compensa largamente. Acredito também que a senhora, doutora Carla, deve ter encontrado esses casos, né? Por exemplo, de clientes que falam que a mulher armou toda a situação para prejudicá-lo, e a senhora vai ver de fato como advogada daquele cliente que foi armado. E como combater esses abusos? Como identificar os abusos? Bem, vamos lá. Sim, existem abusos, com certeza, conforme o doutor falou. Porém, dentro da amplitude de proteção da lei de violência doméstica, esses abusos ficam mínimos para que você tivesse que modificar a lei em algum motivo. Porque o que acontece? A última atualização da Lei Maria da Penha agora, inclusive, ela decreta, na verdade, né, que não haverá juízo de valor para
para a medida protetiva. A gente não está falando de ação penal, de crime, não. Isso tudo será investigado posteriormente. Por quê? Porque a ideia da Maria da Penha, que ainda a gente discute um pouco, né, qual a natureza jurídica dela, se ela é uma natureza jurídica penal, mista, no meu entendimento, ela é sui generis, né? Porque hoje nós temos medidas protetivas que não é só de afastamento, né, do autor. Temos medida protetiva em relação a patrimônio, temos medidas protetivas em relação a porte de arma, por exemplo, né? Então, sim, existem casos, porém, eles são tão ínfimos, que acaba ficando muito questionável a questão do o que fazer, né? Como é que você vai comprovar uma coisa que você não fez? É a coisa mais difícil para nós, né, doutor, que somos do direito penal. Exato. É a coisa mais difícil, como é que você comprova algo que não fez? Então, com o passar do tempo, tanto que a medida protetiva, ela tem ela é uma ação cautelar, né, para garantir aquela pessoa, né, dar garantias, perdão, foi o nome agora, enfim, proteção, né? Ela não tem, o único artigo que tem que criminaliza, né, alguém, no caso o agressor, dentro da lei de violência doméstica, é o descumprimento da medida protetiva. De resto, é só uma questão de proteção mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, mesmo no caso de que essa mulher esteja agindo de má fé, quando houver todo o procedimento, vai se verificar isso e vai ser apurado isso. Então, o que vale mais? Eu questionar demais para poder deferir uma medida protetiva, ou eu dar essa medida protetiva, conceder, né, na verdade, usando a palavra jurídica correta, conceder essa medida protetiva e evitar maiores danos. Porque, como, novamente repetindo, se for utilizada, por exemplo, que a gente escuta muito eles reclamarem, ela utilizou isso para poder sair, para poder me tirar da minha casa, certo? Tá ok, tudo bem, pode até ter acontecido isso. Porém, esse caso é uma gotinha no oceano perto de todas as outras que morreram dentro de casa, que morreram na frente da escola, que morreram. Então, eu acredito, e especialmente assim, eu admiro o judiciário do Distrito Federal, porque aqui realmente as medidas protetivas, elas são deferidas em até 48 horas. É verdade. Nós temos também o Provid, que é um programa da Polícia Militar, o qual eu já acompanhei, fizemos live juntos e tudo mais. O que ele faz? Ele é uma equipe da Polícia Militar que acompanha lugares assim onde tem mais essa questão da violência, e eles ficam andando pela rua, digamos, né? Para fazer essa questão do quê? Tem polícia passando, eu não vou chegar perto. Isso, assim, faz com que o agressor fique mais longe, pelo menos. Desse caso, doutor André Figueira, vamos esclarecer para a população, para as mulheres, que até o conhecimento é necessário para que elas saibam o que a Lei Maria da Penha oferece, o que temos de apoio, principalmente aqui no Distrito Federal. Salvo engano, me corrijam, temos 2 delegacias especializadas em defesa da mulher, mas o que a mulher tem com a Lei Maria da Penha, então, que ela se sente nessa situação, que às vezes ela nem percebe que está numa situação de violência? Excelente questionamento, Sérgio. Bom, em primeiro lugar, como a doutora Carla bem descreveu, acho que a principal inovação trazida pela Lei Maria da Penha é esse ambiente de proteção que é trazido aí para a mulher. Para além dessas medidas que foram estabelecidas no âmbito do Distrito Federal, tanto as delegacias como o eventual casa-abrigo, né, para onde a mulher pode ir, na eventualidade de um quadro mais intenso, né, mais agudo de violência, há todo um trabalho que é realizado não só no âmbito das delegacias, como também no âmbito do Poder Judiciário, de assistência também psicossocial, não é? De algum tipo de acolhimento e de todo um quadro de proteção. Então, eu acho que
o principal elemento que eu acho que nós devemos trazer para a população feminina, é o seguinte: se machuca não é amor, né? Acho que melhor do que entrar em debate técnico de saber se a lei é mista, não é, qual é a natureza, a tipicidade, né? A partir do momento em que machuca, ela tem de procurar um aconselhamento, né? E diante desse aconselhamento, ir às autoridades, né? Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que eu digo: ciúmes não é amor, ciúmes é posse. Então, assim, vamos falar agora assim, um pouquinho das formas de violência, né? Porque sabe o que eu verifico? A cada palestra, a cada lugar que a gente vai, etc. Por incrível que pareça, as mulheres não se reconhecem dentro de um quadro de violência. Mulher discrimina a mulher também? E muito, e demais. Infelizmente, por conta dessa nossa construção desse machismo estrutural. Porque para ela aquilo lá é o certo. Ela foi criada assim. Especialmente, como eu disse novamente, não estou falando de religião, mas especialmente as mais adeptas, as mais fervorosas à religião. Porque o que a religião diz? Você tem que ser submissa, você tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, Então, quer dizer assim, é toda uma obrigação da mulher, a qual não é estendida ao homem, certo? E acaba que você tem que ser submissa, então se ele te xingar, fica quieta, porque você tem que ser submissa, né? E falando sobre as formas de violência, vamos lá. Por favor. Nós temos primeiro a violência física, que isso não precisa explicar muito, porque é desde um puxão de cabelo, né, até um soco na cara. A violência psicológica, que ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que é justamente essa que eu falei que eu dou mais importância. Por quê? Porque a violência psicológica, ela começa dentro de um relacionamento que vai minando a autoestima da mulher. Como brincadeirinhas, por exemplo. Nossa, você tá gorda, hein, amor? Nossa, olha lá aquela atriz na televisão, que linda. Ai, mas essa tua comida que tu fez hoje tá horrorosa, hein? Ah, não, você não vale pra nada. O que tu tá fazendo aqui? As crianças estão chorando. Ou, ó, tá vendo? Tá o dente novo. Você não cuidou direito. Então, isso vai minando a mulher de uma forma que daqui a pouco ela está completamente destruída. E quando o agressor consegue, além disso, separá-la do seu meio de convívio, família, amigos, até trabalho, fica difícil dessa mulher começar a se recuperar, porque ela não está vendo outra realidade. Sim. Ela está dentro daquela realidade e acredita que aquilo lá é normal. Certo? Vamos para as próximas. A violência sexual, né, que ela é compreendida como a obrigação, né? Socialmente, aqui falando, todo mundo entende que é a obrigação da mulher fazer sexo com o marido, socialmente, certo? Então, não importa se ela quer ou não, essa é a função da mulher. O segundo, manter, né, ou participar de relação sexual não desejada, que foi essa, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a mulher, né, a se comercializar, a utilizar do corpo dela para a prostituição, que force ela a assistir, digamos, outros atos sexuais do marido. Tem também, dentro da legislação, a questão do tomar conta do corpo. Ou eu te obrigo a tomar anticoncepcional, ou você não pode tomar anticoncepcional, ou você engravidou, tem que abortar. Isso fica dentro da violência sexual. A violência patrimonial, que assim, acontece muito e demais, que é aquela questão assim, a mulher não trabalha fora, certo? Somos casados, porém o dinheiro que eu ganho é meu. Então, o que você precisa? Eu preciso comprar comida, preciso comprar roupa para os filhos, preciso não sei o quê. Então, assim, é como se você fosse uma eterna pedinte, sendo que não é assim. O dinheiro que ganha é dividido. Então, os dois têm que dar essa opinião e tentar manter isso de alguma forma.
E a violência moral, que é entendida como qualquer conduta, né, que configure calúnia, injúria ou difamação. O caso do Thiago Brenan, por exemplo, está sendo pautado, julgado dentro da Lei Maria da Penha? Acredito que sim, existe um contexto de violência doméstica, né? Aliás, quando você fala caso Brenan, na verdade são vários casos, né? Não é só várias um único, ações, né? São várias ações, não foi um único cometimento. Isso é bastante frequente, inclusive, no âmbito da violência doméstica, né? A reincidência, isso é um problema crônico, né? E eu acho que esse talvez seja um dos grandes gargalos da Lei Maria da Penha, né? Como lidar com a reincidência, né? E como lidar com a prevenção de riscos. Exatamente. Temos aqui, né, do G1 falando que em novas denúncias contra Thiago Brenan, estrangeiras dizem que foram forçadas a se tatuar assinatura ali para marcar território. Olha, pois é aquela velha questão, eu sou gado. Você é minha propriedade, você é gado e vai ser marcado. Muito bem, chegamos ao final do nosso debate. O tempo já passa rápido, né? E quero agora partir para as considerações finais, falando sobre a Lei Maria da Penha, completando hoje 17 anos. Começo com o senhor, doutor André Figueira Cardoso, advogado, professor de Direito Penal e também consultor aqui da Rádio Justiça inúmeras vezes, né, doutor André? Que inclusive você, ouvinte, pode acompanhar as aulas do doutor André no Saber Direito dessa semana. Obrigado por estar conosco e suas palavras finais. Eu que agradeço, como sempre, Sérgio, o convite da rádio, da TV. E, enfim, eu reitero o que eu falei mais cedo, né? Acho que o principal elemento que deve ser veiculado para a mulher realmente é a questão do amor e da dor, né? Se machuca, não é amor. E o grau de dor que ela sente é só ela que vai saber veicular, né? Dor e medo não se medem. E a Lei Maria da Penha, ela é um construto que foi pensado para ajudar essas mulheres nessas situações. Então, não tema. Se realmente você, mulher, se encontra num contexto como esse, de violência, de abuso, de dor, vá adiante, né? Procure seus direitos, não se aflija, né? Procure a Defensoria Pública, uma delegacia de polícia, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, e não tema. A boa luta, ela é isso mesmo, é o enfrentamento e a coragem, que é, como diz lá o Guimarães Rosa, é o que a vida pede da gente. Muito obrigado, doutor André. Agradeço também a doutora Carla Gehlen, ela que é advogada, criminalista, presidente da Comissão da Mulher da Abracrim do Distrito Federal. Doutora Carla, obrigado. E as suas considerações finais? Bem, as minhas considerações finais vêm como um pedido, né, para todas as ouvintes e os ouvintes que estiverem nesse momento aqui conosco, ou mais tarde, né, pelo YouTube. Quando você verificar que uma mulher está sofrendo violência doméstica, se meta, sim. Não existe essa história de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Inclusive, uma das atualizações da Maria da Penha é justamente esse, ser uma ação pública incondicionada. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode ir lá e denunciar. Então, toda vez, vamos fazer esse esforço em não julgar? Porque é muito difícil, eu vejo assim que a sociedade julga muito, como eu falei agora há pouco. Por que ele bateu nela? Como assim, por que ele bateu nela? Bater nos outros não pode, acabou. Não importa se é nela, se é nele, não importa. Então, por favor, toda vez que vocês verificarem isso, tome uma atitude. O mundo vai ficar um pouco melhor. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, 10 horas e 59 minutos. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a você também que nos acompanhou no YouTube e também já nos próximos dias essa entrevista estará disponível, editadinha, para você assistir quando quiser. Revista Justiça de hoje teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.